Vamos ver o que o nosso querido professor Gilberto Augusto vai falar sobre o ziriguidum da educação com esse questionamento no Ministério da Educação. O Rosenval acabou de falar que o sensacionalismo midiático da imprensa depressiva brasileira é porque as fontes não tem mais fonte, tá igual a fonte da novela O Sétimo Guardião. A fonte secou, né? Então cada dia inventa uma história da mesma. Mas eu quero dar bom dia para ele, professor Gilberto Augusto, que é formado em Química pelo UNB. Gilberto é sócio fundador de uma das principais instituições de ensino do país, o COP, Colégio Prepara Enem. Learning Coach, que é uma palavra bacana, palestrante e fundador da plataforma Aprovação 360, um curso 100% online que ajuda milhares de estudantes e parará. Bom dia, professor Gilberto. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Bom dia. E a gente veio para tranquilizar o pessoal em relação à educação do país, em relação ao Enem. Vamos discutir um pouquinho disso aí, porque tem muita gente que está afobada e com medo. Igual você falou, o Brasil está ansioso, né? E a gente vai acalmar esse pessoal aí hoje. Muito legal, porque ele já entrou no clima. A ansiedade é um negócio que não leva ninguém a nada. Já desde a época que eu prestei vestibular, que faz muitos anos. Né? Na época que não tinha nem Prepara Enem. O bicho papão do vestibular, né? Mas com todo esse currículo, a sua foto demonstra que você é mais velho do que apresenta. Quando eu cheguei aqui, eu vi um menino. Né? Então a sua foto tem algum problema na foto que você é muito mais jovem. Isso é proposital? Mas antes de você responder, com todo esse currículo, quem é o professor Gilberto Augusto de verdade? Legal, eu acho que erraram no Photoshop, naquela foto, viu? Mas vamos lá, eu sou um fascinado por educação, sou filho de professora. Desde muito cedo eu entendi que a educação é a principal ferramenta de transformação do ser humano. Quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu iria mudar a educação do país, sabe? Então, com 14 anos, eu não queria ser advogado, não queria ser engenheiro, não queria ser médico, eu queria ser professor. E quando eu falei para os meus pais, meu pai principalmente queria ser professor, ele quase que me tirou de casa. Falei, você vai virar médico, você tem que ganhar dinheiro, né? Falei, pai, eu quero ser professor. Então, com 14 anos, eu estipulei que eu queria fazer química na UNB, depois eu queria dar aula, depois eu queria montar uma escola com 32 anos. Eu acabei montando com 24, comecei minha carreira de empresário na educação muito cedo, mas hoje minha vida, ela bifurca em dois momentos, sabe? Eu quero tanto mudar a educação privada quanto mudar a educação pública. Tanto é que eu fui fazer faculdade em Brasília, eu queria estar coladinho com o MEC ali, né? Mas enfim, toda vez que eu queria fazer alguma coisa, eles falavam, isso aí não vai passar, isso aí não vai dar certo, tem muita essa questão de articulação política, né? Então eles me escutaram um pouco. Mas enfim, eu segui uma carreira paralela, eu criei uma plataforma 100% online que hoje em dia ajuda alunos de escola pública a ingressarem na faculdade pública. Até então tinha pouco acesso demais, né? Eles mesmo com as cotas. Mas hoje eu consegui criar uma plataforma onde o pessoal com pouquíssimo dinheiro consegue entrar lá, ter um planejamento de estudos, ter livros, ter professores para ajudá-los a entrar na escola pública. Essa nova geração me fascina, porque ontem nós tivemos aqui a doutora Valéria falando sobre direito médico, e era uma metralhadora muito clara explicando as coisas. O professor Gilberto, eu perguntei quem era ele de verdade, ele já fez um cenário, né, do sonho dele com a educação. E não é fácil, você abraçou uma carreira que é realmente, hoje se perguntar para as crianças o que elas querem ser, elas vão falar assim, youtuber, jogador de futebol ou modelo. Né? Isso. Muito pouca gente vai falar assim, eu quero ser professor, apesar que a gente tem muito reconhecimento e orgulho de quem abraça esse sacerdócio. É um sacerdócio. Eu sou um sacerdote. Mas, Gilberto, só para a gente esclarecer o cenário. Então, você que trabalha com educação e é o lado da educação que funciona. Né? Porque você tem um case de sucesso e tem uma preocupação de solidariedade também, inclusive com quem não tem grana, na escola pública. Por que as pessoas, ao invés de abraçar e se solidarizar com um momento tão importante, porque o discurso foi sempre que a educação é a base do desenvolvimento e do progresso, e ninguém faz nada da educação, só discurso. E de repente começa a pegar uma instituição como o MEC, importante, e começa a fazer um sensacionalismo, a perseguir um ministro, um cara que veio com boa intenção. Se ele não tinha a noção e a visão do que era a política sensacionalista brasileira, isso não descredencia o preparo dele, porque ninguém aterriza num MEC se não tiver um currículo interessante. E agora traz o Ventral, né, que ninguém sabia quem era, que também é um economista, e está todo mundo de pau no Ventral, porque fala, não, precisava de um cara da academia.
Como é que é a sua visão sobre isso? Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa educação ela é submetida, sim, à política. Então, se a política não funciona direito, geralmente a educação pública não vai funcionar direito, né? E falando um pouquinho sobre ministro, eu acredito que se eu fosse hoje o presidente do país, eu colocaria um ministro que tivesse 6 características básicas. Número 1, ele precisa ter habilidade técnica para o cargo, ele tem que ter formação e experiência para aquilo. Segunda coisa, ele tem que ter afinidade com o cargo, ele tem que gostar de desempenhar alguma coisa na área da educação. Terceira coisa, ele tem que ter afinidade com a cultura do ambiente que ele está envolvido. Às vezes você tem lá o Bolsonaro, que ele implementa uma cultura no governo dele, se eu entro e não tem fit com aquela cultura, não vai adiantar absolutamente nada. Quarta coisa, esse cara tem que ter cabeça aberta e ouvido grande para saber aprender e escutar. Porque no final do dia, gestão é isso. O ministro ele é um grande gestor. Quinta coisa, esse cara tem que saber trabalhar em grupo. Se esse cara não trabalha com um time muito bem alinhado, ele não vai conseguir atingir as metas dele. E por último, tem que ter resiliência. Porque tá na política é levar porrada o tempo todo. Se o cara não sabe levar porrada e escutar a crítica o tempo todo, sai da política, ele não vai dar conta. Parece que você desenhou o perfil de um tal de professor Gilberto Augusto nesse conceito de ministério. Desses 5 requisitos, qual que você acredita que você está credenciado nessa importância? Eu mandei uma mensagem pro Bolsonaro, né? Eu falei, me coloca lá pelo menos no INEP que eu vou te ajudar. Inclusive tem muitos seguidores na internet, o pessoal mandou mensagem pra ele também, mas ele não me dá moral não. Sério, ele não me dá moral não. Então vamos fazer uma campanha aqui, ué. Não, tô brincando. Mas vamos lá. Mas é sério, eu acho que se eu fosse ajudar muito, mas esse não é o pensamento agora não. A grande questão é o seguinte... Só uma curiosidade, você nasceu onde? Eu nasci em Goiânia, né? Fiz faculdade em Brasília, mas eu nasci em Goiânia. Você é goianiense? Sou goianiense. Não, maravilha. Adoro piqui, inclusive. Porque o goianiense que não gostar de piqui é igual o paulista que não gosta de coxinha, né? Isso aí. E mortadela no Mercadão. Mas essa visão é muito legal. E como é que você... Abraçando uma carreira aos 14 anos, você já tinha esse sonho, trabalhou por ele e hoje você é um empreendedor da educação, você é um empresário que tem uma visão mais completa da educação. Por que algumas pessoas enxergam oportunidades e realizam? Tem um ditado popular, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Né? E por que a maioria quer ficar patinando em cima de um discurso ou um samba de uma nota só? Sendo que a gente vê experiências maravilhosas. Em Bogotá tem Todos pela Educação, como tem no Brasil. Tem um projeto que é Biblioteca no Parque, onde pessoas levam cultura às crianças que não têm acesso à literatura. E a gente tem um país que está faltando uma série de coisas, mas nós temos um espírito que eu acredito que é o que falta dentro da educação, que é a base da trindade que sempre foi, a ciência, a religião e a solidariedade. Por que está faltando solidariedade com a iniciativa que você acabou de colocar, com o sua visão empresarial? Eu falaria 8 horas seguidas disso aí tranquilamente, sabe? Mas hoje o problema da educação do Brasil ela está muito ideológica e pouco voltada para resultados eficientes, né? Eu vou te dar um exemplo básico. Quando a gente vai para grandes empresas, por exemplo, o Google, o Facebook, a Apple, a IBM, quais são os grandes líderes que elas contratam? Líderes com habilidade T. O que é a habilidade T? Basicamente, o cara tem um conhecimento superficial de gestão, liderança, inteligência emocional, financeiro, contabilidade, direito, mas ele é especialista em uma coisa só. Exemplo, se eu estou no departamento de educação, eu tenho que ser especialista em educação e superficial em outras coisas. Então, primeira coisa, a gente não tem pessoas com habilidade T em cargos muito importantes de educação. Segunda coisa que eu vejo, a gente não trabalha com os famosos KPIs e OKRs. Vou traduzir tudo isso, fica tranquilo. O que um grande ministro precisa ser? Um gestor. Gestor precisa aprender 2 coisas. Ele tem que entender de gente e de processo. Se ele é um cara bom para escrever e montar processo, ele é um cara bacana para liderar a gente, para tocar o processo, ele vai atingir as metas. Agora, a grande questão, que até a Tabata, né, aquela deputada, teve lá uma discussão muito grande com ele, é que o cara não tem meta nenhuma, o antigo ministro. O cara não tinha uma meta clara, o cara não tinha uma deadline. O que é uma deadline? É um limite de tempo para cumprir aquilo. Além de não ter uma meta clara e desdobrada, ele não tinha tempo para bater aquilo. Então acaba que esse cara não passa credibilidade. Como é que você cria uma cultura de eficiência dentro de uma empresa ou dentro de um ministério? 4 coisas. Número 1, propósito. Por que a gente existe? Por que o MEC existe? Por que o INEP existe? Ele vai ajudar em que o país? Segunda coisa, propriedade. As pessoas que lá trabalham têm que ter senso de propriedade. Eu sou dono disso aqui. Então quer dizer que a educação do país depende de mim. Logo eu vou trabalhar com seriedade.
Depois de propósito, propriedade, a pessoa precisa de quê? Admiração. A gente precisa admirar com quem a gente está trabalhando. Se eu vejo que eu estou trabalhando com um cara, que é o meu chefe, que não tem habilidade técnica para aquilo, não é um excelente gestor, não vai adiantar nada. Esse cara não vai me inspirar a trabalhar por ele. Além de propriedade, propósito e admiração, tem uma coisa que é muito importante. A gente precisa vislumbrar progresso. Se a gente está num ambiente que a gente está enxergando evolução, que as coisas estão crescendo e melhorando, isso estimula a gente a trabalhar mais. Mas o antigo ministro não conseguia colocar nenhum cenário de progresso para ninguém. Porque ele não tinha metas claras, ele não tinha deadline, ele não tinha bons projetos. É claro que desestimula todo mundo a acreditar em educação. Aí esse cara que entrou é um cara bom de quê? De meta, de deadline, de processo, é um gestor de pessoas, porque ele vem do mercado financeiro, é um cara que entende gestão. E de finanças, inclusive. Isso. Ele entende educação? A princípio, eu acho que ele não entende nada. Mas se ele for um cara que estudou basicamente gestão... E tiver uma equipe... ele vai entender um negócio chamado de DRI, chama Direct Responsible Individual. Ele vai criar vários departamentos dentro do ministério, ele vai colocar gente boa para tocar cada departamento desse. Tanto no secretariado quanto na direção. E se ele tiver gente boa e ser bom de follow-up, que é acompanhamento e alinhamento com os processos e pessoas, o negócio vai dar certo. Então, assim, eu não tô aqui... não otimista, eu tô otimista sim com ele, sabe? Tem muita gente criticando o cara porque o cara não sabe educação, mas uma coisa eu entendo, gente, quem entende de gestão de pessoas e processos é capaz de entrar em qualquer mercado e fazer uma revolução. Que beleza. E principalmente cabeça aberta. Né? Tem que ter Pra cabeça entender, aberta. pra relacionar. Cabeça aberta é pra você aprender. E ouvido grande é pra você escutar. O grande líder que não escuta é um líder que tá fadado ao insucesso. Vai tomar porrada todo dia, né? Todo dia. Não, evidentemente que eu tenho minha pergunta pro segundo bloco, mas eu louvo o professor de ter coragem de repetir isso que eu acho que tem que ser um mantra. Nós não podemos ter uma educação baseada na ideologia e não na produtividade da educação. Isso. O senhor, como um mestre nessa área, ter coragem de falar isso hoje, porque quem fala isso hoje, a imprensa, certa parte da imprensa cai massacrando. Então, gostei de ouvir que o senhor pensa dessa forma. Porque eu penso também. O cara é um garoto, não, olha só a cara dele. Eu tô falando em relação a mim, né? Pois é. Eu chamo pessoas mais velhas de senhor. Você me desculpa. Eu tenho esse respeito. Eu vou te falar uma coisa, há muito tempo que eu não vejo um professor tão, assim, entusiasmado, animado e ativista da felicidade. Mas imagina, ele abraçou o sacerdócio com 14 anos. Poxa. E com essa idade ele já é um empreendedor de sucesso na área de educação, Exato. Tanto que está solidarizando os seus ganhos e vitórias com pessoas mais carentes, que é abrir oportunidade para quem está na escola pública também ter acesso à informação, cultura e conhecimento para ter competitividade. Já dizia, nós falamos aqui no programa, num artigo muito legal que eu li no Estado de São Paulo aqui ao vivo, o seguinte: a melhor forma de definir uma democracia é quando o país dá direitos a todos de ter o mesmo ponto de partida. Ou seja, então, se você tem condição de ter o mesmo direito do ponto de partida, porque o ponto de chegada é uma opção pessoal de cada um. Então, você quis abraçar uma carreira que hoje você está colhendo de todo o seu esforço. Tem gente que quis fazer engenharia, tem gente que quis fazer medicina, mas o ponto de partida o que é? Dar acesso à educação para todos, né? Dar oportunidade para todos. Vamos voltar no tema com educação e o Novo Momento Brasil. E você conta, e você tem um case de sucesso para um garoto de 14 anos que abraçou o sacerdócio da educação, que é o primeiro colégio para poder fazer uma janela de negócios e criou o Prepara Enem. Como é que é isso, professor? O empreendedor ele tem algumas habilidades que às vezes a gente nasce com elas, né? Uma delas é a visão. Então, geralmente a gente não está imbuído em surfar onda, mas sim saber qual que é a próxima onda, né? Então, eu lembro que ali em 2013, a maioria das faculdades públicas do Brasil já não tinham mais vestibular, era só pelo Enem, e o estado de Goiás era o único estado que não tinha ainda o Enem como processo seletivo para ingressar na UFG. Tendo essa visão, eu falei, pronto, o próximo estado é o estado de Goiás, logo não vai ter mais vestibular da UFG, vai ser só Enem, e eu criei a primeira escola, eu não, né, porque eu não faria nada sozinho, eu tenho sócios extraordinários, com habilidades complementares, com valores muito parecidos com os meus, que me ajudaram, foram meus professores, foram meus diretores. Então a diretora da escola que eu estudei virou minha sócia, o meu grande professor de matemática virou meu sócio. Então a gente teve essa visão e abriu a primeira escola voltada para Enem no
estado de Goiás. Então, assim, foi um boom muito grande, cresceu muito rápido mesmo. E como é que é essa história? Porque todo mundo fica com a ansiedade do Enem e ninguém sabe explicar isso direito. Porque, de repente, o Brasil democratizou essa entrada na universidade pela competência dos alunos, ou seja, pela avaliação dos alunos. Como é que é isso? Explica, num momento, num cenário Brasil, que a gente tem aí sempre um complexo, né, de inferioridade, porque todo mundo fala, porque nos Estados Unidos, porque na Alemanha, porque na Finlândia. Como é que é isso? Como é que você vê esse cenário e que é o Enem, a importância do Enem nesse momento da educação brasileira? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade e esse Enem. Tem um grande problema da população, que é o seguinte, 90% das pessoas, elas sofrem por problemas que sequer aconteceram. Não sei se você já parou para pensar nisso. 90% do nosso sofrimento são por problemas que sequer aconteceram. O que é isso? É ansiedade, é um medo muito grande do futuro. Só que do futuro a gente não tem controle nenhum. A gente sabe como é que vai ser a prova do Enem? Alguns falam que não. Agora, para tranquilizar todo mundo, a gente sabe sim. No fundo, o Enem ele segue uma bíblia, chama-se matriz de referência. O que é a matriz de referência do Enem? Se você que está se preparando e quiser entrar lá no Google agora, você vai buscar a matriz de referência do Enem. Lá ele mostra quais são as competências e habilidades exigidas pelo Enem. Daí a gente começa a analisar que todo ano o Enem ele segue basicamente essa matriz de referência. Por exemplo, quando você analisa a prova desde 2009, foi quando o Enem se tornou um vestibular de verdade, não tem um ano que não caiu ecologia na prova de ciência da natureza. Não tem um ano que não caiu cinemática na prova de ciência da natureza. Não tem um ano que não tem um tema social na redação. Então, quando você analisa as recorrências do Enem, a prova é extremamente previsível. Eu já te falo agora o que vai cair. Sabe a matéria que mais caiu em natureza nos últimos anos? Biologia, dentro de biologia, ecologia, dentro de ecologia, poluição, dentro de poluição, poluição aquática, dentro de poluição aquática e eutrofização. Eu sei tudo que vai cair no Enem. Alô, moçada, se liga aí, hein? Então a prova é extremamente previsível. Agora essa galera da política que gosta de ficar fantasiando demais as coisas para gerar ibope, eles ficam colocando a cabeça do aluno como uma cabeça de ansiedade. Mas a prova é extremamente previsível. Basicamente foca em 6 KPIs, que são 6 indicadores-chave de performance do estudo. É quanto você estuda, quando, onde, por onde, o que e como. Se você alinhar quanto, quando, onde, e acabou, você vai conseguir sair bem na prova. Então esquece o que está em jogo e foca no jogo. Quantas horas por dia que eu estou estudando, quais são os dias da semana que eu estou estudando, qual que é o ambiente que eu estou estudando, quais são os materiais que eu estou usando, quais são as matérias que eu estou estudando e qual que é o método que eu estou aplicando. Simples assim. Quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Faz isso no seu dia a dia que o resultado vai chegar no longo prazo. Ouvinte, parece que é fácil, mas não é. Porque você tem uma cultura de ansiedade e uma cultura de medo e ao mesmo tempo tem aquela coisa que os mais velhos falavam assim, cabeça vazia é o cenário do diabinho. Então vou curar mais um pouquinho então, vamos lá. A ansiedade. Para quem quiser saber tudo que eu tô falando, todo santo dia, amigos aqui da mesa, eu publico 2 vídeos no meu Instagram, no meu YouTube, todo santo dia. Se você entrar hoje no meu Instagram, tem mais de 2.000 vídeos ensinando técnicas de estudos e como é que você vai se preparar para o Enem. Então, acesso a conteúdo de qualidade, essa meninada tem. O que eles precisam é um pouquinho mais de disciplina. E, Gilberto, como é que eu construo disciplina? Vou te dar aqui 3 aspectos básicos da disciplina. Número 1, você tem que ter um propósito inabalável. Você tem que saber por que você está estudando. Se você não tem uma motivação por trás, que é revolucionar a sua vida, melhorar a vida da sua família, ser um profissional de sucesso, não vai adiantar nada. Me dá só um parênteses. Piscão, pesquisa aí A Balada da Balada Inabalável, que é uma música da Rita Lee ou do Mutantes. Alguma coisa, daqui a pouquinho a gente toca. Porque eu gostei dessa expressão. Como é que é? Propósito inabalável. Muito legal. A gente tem algumas metas na vida que são metas inegociáveis, sabe? Eu, quando tinha 14 anos que eu descobri que eu queria ser professor, isso se tornou uma meta inegociável para mim. E quando você tem metas inegociáveis, você trabalha com irrazoabilidade. O que é irrazoabilidade? É fazer apesar de. Eu vou fazer apesar de estar chovendo, apesar de estar cansado, apesar de estar com dor de cabeça, apesar de não ter dinheiro, apesar de minha família não apoiar, eu vou fazer apesar de. Isso é uma meta inegociável, né? Então isso está dentro do propósito inabalável. Segunda forma de construir disciplina é ter um planejamento claro, com metas e tarefas diárias. Se eu começo minha segunda-feira já sabendo o que eu vou fazer na segunda-feira inteira, eu não procrastino, eu não desvio o meu cérebro. Mas se eu começo a estudar biologia e falo assim, não, acho que eu vou estudar física. Aí muda pra física, não, mas eu acho que eu tenho que estudar história. Aí ele vê uma propaganda lá que estimula ele a estudar geografia. Então não dá certo. Tem que ter um planejamento com metas e tarefas agora, muito já claras. que eu não decidi, eu vou jogar videogame. Eu vou jogar videogame. Você falou em rede, dá os canais aí pra galera. No terceiro bloco a gente cuida de tudo isso, até porque eu quero saber do
Plataforma aprovação exato. 360. Tá. Como é que é isso? Eu queria te perguntar É assim, sobre só isso. terminar a questão da disciplina. Número 1, propósito inabalável. Número 2, planejamento claro. E número 3, gente, ambiente. O ambiente te influencia muito a fazer alguma coisa. Exemplo, você quer beber cerveja. Você vai beber onde? Vai na igreja, no bar ou em casa? Preferível no bar. Você quer rezar. Você vai rezar mais fácil onde? Na igreja, no bar ou em casa? Na igreja. Agora você quer estudar. Você estuda mais fácil onde? Na igreja, no bar ou em casa? Em casa. Mas se tiver uma casa e uma biblioteca, onde você vai ser mais estimulado a estudar? Na biblioteca. Se você não tem disciplina intrínseca para fazer alguma coisa, busque a disciplina extrínseca, que é aquela que é provocada pelo meio. Se você está na sua casa, lá no seu quarto, diante de cama, televisão, celular, banheiro, geladeira e cachorro e não está tendo produtividade nos estudos, sai de casa e vai para uma biblioteca. Você vai notar que aquele ambiente vai te influenciar a ter mais disciplina. Então, se você não tem disciplina intrínseca, busque a disciplina extrínseca, que é aquela que é provocada pelo meio. Então, 3 dicas rápidas para a disciplina. Número 1, propósito inabalável, planejamento e ambiente. Inclusive, Só para ele complementar, o que é a aprovação 360 graus? A aprovação 360 é uma plataforma educacional de oportunidades. Como assim? Ao invés de pagar lá R$1.000 e tantos, R$2.000 lá numa escola, particular, às vezes privadas, eu posso entrar numa plataforma como a Aprovação 360, eu posso ter acesso a materiais de qualidade, apostilas, planejamento de estudos, técnicas de estudos, simulados, correção de simulados, tudo que o aluno precisa para se desenvolver tecnicamente enquanto estudante e conseguir sua aprovação. Online. Tudo online, totalmente Que independente. maravilha. Diga aí, Osivaldo. não, só para corroborar o que o nobre professor disse aqui, quer dizer, não adianta o sujeito, uma orquestra sinfônica, por exemplo, o maestro jamais vai, pode até acontecer, mas é raríssimo, ele jamais vai saber tocar todos os instrumentos com a excelência que os seus músicos tocam. Aham. Ele precisa reger a orquestra. Aham. Agora, a impressão que está tendo no Brasil atualmente, e se eu estiver errado, o professor me corrija, é que o MEC significa alguma coisa de concreto para curto prazo. Não significa absolutamente nada. O MEC sempre foi uma instituição fantasma que significou pouco para o Brasil, porque não tem o propósito que o professor está falando. Então, portanto, é o seguinte, eu quero dizer para os pais dos alunos, e se eu estiver errado, o senhor me corrige, não se preocupe com quem está no MEC hoje, porque isso não é tão importante quanto a imprensa está fazendo parecer que seja. Mas eu vou falar exatamente sobre isso. Existe uma grande diferença entre oportunismo e oportunidade. É assim, por que o MEC não leva tão a sério as coisas? Porque o MEC depende de política. E política não trabalha com oportunidade, trabalha com oportunismo, e eu vou diferenciar as duas coisas. Oportunismo é aquilo que você faz buscando benefício de curto prazo. Oportunidade, geralmente, elas envolvem ações mais difíceis, mas que trazem benefício a longo prazo. Então, o que o político faz hoje? Ele é um oportunista. Ele quer aproveitar aqueles 4 anos para ganhar todo o dinheiro que ele puder. Isso é oportunista. Mas não é um cara que entra na educação e pensa assim, gente, em 4 anos eu vou criar uma base muito legal para nos próximos 4 anos continuar desenvolvendo essa base, para nos 4 próximos melhorar mais ainda isso. Que o próximo gestor possa aproveitar dessa base. Eles só pensam a curto prazo. Então eles não têm metas muito claras de longo prazo, que a educação precisa de longo prazo. Você coloca seu filho com 4 anos de idade na escola, ele vai passar no vestibular só com 17. Demora o processo de aprendizado. O processo de aprendizado envolve dor, requer tempo. Então, toda vez que um político entrar e for oportunista e não pensar em oportunidade de longo prazo, nunca vai dar certo o MEC. Você acha, então, que alguns ministérios mais técnicos, como o MEC, por exemplo, deveria ser cargos técnicos e não políticos? No qual a pessoa seria eleita para aquilo? Qual que é o grande problema do Brasil hoje? Que quem entra naquele cargo público, político, tem 2 coisas só. Ou é por articulação política para ganhar mais voto ali no Senado, na Câmara, ou é por confiança do gestor. O Bolsonaro prefere colocar um cara que é de extrema confiança e fiel a ele, que sabe que não vai trair ele fazer tudo que ele quer, do que colocar um cara com habilidade técnica. Por exemplo, o Guedes, O Guedes é um cara minimamente com habilidade técnica. Ele é muito bom. O Guedes, ele entende pra caramba de economia de verdade, mas é também um cara de confiança do Bolsonaro. Mas eu acredito que o cara lá da educação que ele colocou é um cara que não tem habilidade técnica de educação, mas é um cara de confiança. Então, infelizmente, a política é assim. O cara coloca você lá no cargo ou por articulação política ou por confiança. E não tinha que ser assim. E com tempo de validade, né? Com tempo de validade. Eu acho que o primeiro quesito é a habilidade técnica pro cargo.
Aí tem um fator que na política é complicado, principalmente na política brasileira. Eu que nós escutei temos, demais. Na política é complicado. que nós temos que evoluir, porque é o seguinte, o cara com habilidade técnica, ele vai ter que fazer uma coisa que ele não sabe fazer, que é fazer política para negociar, principalmente com o Congresso, que aprova ou não aprova todo e qualquer movimento. Né? Porque acontece no Brasil uma coisa, e ontem a gente num bate-papo de tecnologia discutiu isso. O que acontece no Brasil? Todos os processos de inovações que estão acontecendo no mundo, chega no Brasil, não tem legislação para eles. Então aqui tudo é ilegal. E os caras têm que enfrentar aí uma batalha para legalizar todos os processos. Então trouxeram agora o modismo, patinete nas ruas, patinete elétrico com aplicativo, só que não tem legislação. Então tem criança de 10 anos usando patinete, crianças de 15 anos sem capacete, sem nenhum tipo de educação para poder fazer a coisa funcionar. Vamos voltar na nossa matéria. Posso só falar sobre isso aí? Pode, fica à vontade. Deixa eu contar uma coisa. Não é a inovação que segue a legislação. No mundo de hoje, a legislação segue a inovação. Deveria seguir. Isso. Né? Assim, o Uber chega e causa uma disrupção no mercado de transportes. Não é nem inovação, isso é disrupção. O que é inovar? É você criar um novo caminho que é um pouquinho melhor que o old way, que é o caminho antigo. Agora, o que é disruptar? É você mudar completamente o mercado. Uber mudou tudo. Netflix mudou tudo. O WhatsApp mudou tudo. Amazon mudou tudo. Então, a legislação precisa seguir a inovação e não o contrário. E se a legislação não se adaptar à inovação, ela vai perder. Eu vou te dar um exemplo. Atropela, né? Eu vou te dar um exemplo antigo. Antigamente, a galera queria música, só que a galera não queria comprar CD. Eles entravam no ForShare e baixavam. No Napster e baixavam. Aí o pessoal fechou o ForShare, fechou o Napster, só que o pessoal continuou arrumando outros caminhos para baixar música. Até que chegou o Spotify, chegou na legislação e falou assim, vamos organizar esse negócio, vamos criar uma lei, deixa a galera escutar música pro streaming, eles não vão comprar CD. Você não escutou isso até agora, você não percebeu isso? A legislação falou assim, vamos legalizar esse troço mesmo. Música agora é por streaming. Hoje em dia ninguém mais compra CD, só escuta pelo Spotify. Então, basicamente, legislação se adapta à inovação e não o contrário. Muito bem. Como é que foi a entrada do Prepara Enem? Tinha legislação para isso ou você chegou e fez uma disrupção? Não foi disrupção nenhuma, não. Foi simplesmente uma adaptação, né? Porque a prova do Enem, ela tem algumas particularidades. Então, sim, o ensino precisava ser mudado, né? Então, hoje em dia, quando eu ensino meus alunos a estudarem, basicamente eles têm uma bússola de estudo chamada de PRD, que é peso, recorrência e dificuldade. Gilberto, eu quero estudar tudo. Geralmente, quem quer estudar tudo, primeiro passo, se frustra porque não dá conta. Segundo, tem problemas socioemocionais muito grandes, porque vive de frustração todo santo dia. E a gente sabe que felicidade é o principal combustível da produtividade. Se você não é feliz, você não vai ser produtivo em nada na sua vida. Gostei. Nossa, vou anotar essa. Pois é. Por isso que o show da manhã tá aqui, né? Pra trazer a felicidade. Olha, mas anota essa aí. Não, já tá anotado e gravado. Já tá anotado e gravado. A felicidade é o combustível da produtividade. Que beleza. Parabéns. Essa é a frase do ano pra mim. Né? Daí, o que eu ensino para os meus alunos? Para eles serem felizes. O que é ser feliz, gente? Harvard já provou isso. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que fala que felicidade, ela é alcançada com a percepção de evolução. Quando você percebe que você está evoluindo, seja em nota na escola, seja no seu relacionamento com sua mulher, seja num cargo dentro de uma empresa, você fica feliz. Então a gente fica feliz com percepção de evolução. O que eu faço com os meus alunos? Eu crio todo um contexto de estratégia para ele melhorar as notas dele. E quanto mais ele melhora de um simulado de uma prova para outra, mais feliz ele fica, mais engajado no estudo ele fica. Logo eu não preciso ficar gritando com o meu aluno. Eu não tenho problema disciplinar. Eu simplesmente introduzo consciência nele. Porque no final das contas, suas ações e decisões, elas não são movidas à razão ou emoção, elas são movidas à consciência. No final do dia, sua consciência vai estar pesada ou vai estar leve. É assim que funciona. Mas você trouxe uma informação muito legal, porque os nossos ouvintes não precisam ir a Harvard e o planeta está vindo na conexão, porque somos ativistas da felicidade e por isso que temos bate-papo como esse. Sensacional. Que não existe no rádio, no Brasil e no planeta. Por isso, nós temos uma rádio-revista. Mas eu gostei muito dessa história da felicidade, porque hoje os cursos de felicidade geralmente provocam uma oportunidade de mercado. As pessoas vão pesquisando e descobrem que a felicidade que é o combustível de todo e qualquer resultado da produtividade. E aí começa a virar genérico. Algumas coisas começam a virar genérico. No Prepara Enem, as pessoas tentaram te copiar, porque hoje tem muitas estruturas de Prepara Enem. Né? Você foi pioneiro, você teve uma visão e uma oportunidade.
Como é que funciona isso? Como é que se diferencia? Na verdade, janelas? eu vou pedir para que me copiem, de verdade. Por favor, copiem meu modelo de negócio. Porque quanto mais me copiarem, mais a educação do país vai melhorar, sabe? Uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, eu quero que copiem, todo e qualquer dono de escola que estiver me escutando, copie isso. Ensine para os seus alunos habilidades socioemocionais, principalmente inteligência interpessoal, intrapessoal e empatia. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que é o que você mais atrapalha o dedique aluno, um né? tempinho especial à empatia. As pessoas não sabem mais o que é empatia. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vamos lá. É porque é o seguinte, antigamente a gente pensava que um sujeito inteligente é aquele que saía bem em prova da escola. Até que chegou um grande psicólogo comportamental, professor de Harvard, chamado de Howard Gardner, e falou o seguinte: o ser humano tem inteligências distintas, gente. Não é porque o cara saiu bem na prova de física que ele é inteligente, não. Tem inteligência lógico-matemática, inteligência visual, inteligência verbal, inteligência auditiva, inteligência motora, inteligência intrapessoal, interpessoal, naturalista e espiritualista. São 9 ao todo. Mas basicamente, o que perceberam que é a inteligência mais importante? Número 1, a inteligência interpessoal, que é a capacidade de se relacionar com as pessoas. É a capacidade de ouvir e de falar menos. É igual aquela tia que você tem, que você fala: nossa, tia, tô com dor de cabeça. Ela fala assim: porque você não sabe da minha. A minha tá doendo há um mês. Aí eu fui no médico. Não sei o quê. Fica falando do problema dela o tempo todo, ela não sabe escutar o problema da outra pessoa. Inteligência interpessoal é você pegar no ombro da pessoa, olhar no olho e se importar com ela verdadeiramente. Isso é inteligência interpessoal. O que é inteligência intrapessoal? É autoconsciência e autogestão. O que é isso? Autoconsciência é saber o que eu estou sentindo. O que é frustração? O que é ansiedade? O que é insegurança? O que é medo? Isso é autoconsciência. Autogestão é saber gerir essas emoções. Cada emoção tem um, entre aspas, quadro clínico. Se eu sei avaliar o que eu estou sentindo, eu sei gerir aquilo. Minimamente você vai aprender isso num livro chamado de Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E depois de inteligência interpessoal e intrapessoal, vem a empatia. E empatia, basicamente, é uma definição que eu gosto, é se colocar nos sapatos da pessoa. Se você sente a dor do outro, você é capaz de ajudar o outro. Imagina um médico sem empatia. Gente, o melhor médico que existe não é o que sabe mais fisiologia, é o que mais é empático com seus pacientes. É aquele cara que consegue sentir a dor que o paciente está sentindo e por isso ele aumenta o engajamento de ajudar aquele cara. É assim que funciona. Só que, se o menino não aprende isso quando ele é mais novo, acaba que ele vai ser um ser humano que vai querer se matar quando termina o namoro. É aquele ser humano que vai assistir uma série e vai querer imitar tudo que o cara da série está fazendo. Ele é totalmente maleável e manipulável. Ele é fraco. Despreparado para a vida, né? Ele pensa: nossa, eu vou fazer um vestibular de medicina que tem 55 por vaga. Eu não. Eu vou entrar num outro curso qualquer na faculdade particular. Eu não quero passar por isso, não. É fraco. E é interessante, professor, que todas essas coisas, essas neuroses foram aumentando. O Marcos Início é dessa geração. Eu, quando fiz vestibular, era 153 por uma vaga. Mas isso para mim não tinha importância nenhuma. Eu não ficava pensando nisso. Eu não pensava nisso. Hoje as pessoas ficam neuroticamente pensando nisso. Mas a pergunta minha é o seguinte: com todo esse esquema que nós fizemos no Brasil com o Enem, foi justamente para poder fazer uma paridade de equilíbrio entre classes mais privilegiadas e classes menos privilegiadas. Essa é a ideia. Porque o vestibular fazia o quê? Só o sujeito que tinha condições econômicas superiores é que chegava lá. Era um acesso exclusivo e não inclusivo. Inclusivo. Né? Aí eu pergunto para o professor que acompanha isso. Hoje é diferente? Porque, evidentemente, que a lógica me faz pensar que as crianças que têm condições de ter escolas melhores, mesmo no Enem, elas terão mais condições do que as crianças que não têm esse acesso que os filhos de quem tem dinheiro têm. Mudou alguma coisa? Ou só mudou o nome de Enem de vestibular para Enem? Mas lógico que mudou. Não, o tempo todo ele está falando que, inclusive, da democratização do ensino. Não, eu quero saber se realmente mudou. Eu tenho essa dúvida. É assim, existe uma diferença de transformação e transmutação, sabe? Eu posso falar que o Enem transformou um pouco a educação. Mudou algumas coisas, mas tem muito para melhorar ainda, Rosimal. Principalmente quando a gente fala de Fundeb, que é um assunto que a galera tá discutindo muito. Fundeb basicamente é um fundo, gente. Pensa numa conta que tá cheia de dinheiro e eu preciso distribuir esse dinheiro para os processos educacionais brasileiros, principalmente treinamento de professores e gestores educacionais. Tem muita coisa para melhorar, principalmente na distribuição dessa grana, viu, Rosimal? Então o Enem, ele é só um fim. Quando você para pensar no Enem, ele é um processo seletivo do final do ensino médio. Só isso. Só isso. Gente, mas é só uma prova de 2 dias. É um domingo e outro domingo. Só isso. Se a educação fosse resumida a isso, ia ser fácil demais. Então, se o Enem melhorou, mudou alguma coisa, ele melhorou 1%. 1%. Agora a cascata para chegar até lá, ainda tem muita coisa para melhorar.
Mas o bacana disso é o seguinte, senão a gente volta num tema do apesar de, né? Porque o Enem foi um grande avanço, apesar de a burocratização do Ministério, apesar de não ter um cara técnico com as características que você demonstrou aqui que precisaria para poder fazer uma mudança, e apesar de a gente não ter investido o suficiente num país que é um continente, no ensino fundamental e no ponto de partida democrático para todas as pessoas que querem buscar chegar a algum lugar. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores que ilumina a bancada, e no terceiro bloco nós vamos falar tudo que o professor Gilberto ainda não falou, mas que você quer escutar, porque o ativismo da felicidade é assim, porque a felicidade é o combustível da produtividade. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal para você, saindo da área técnica, já que seus pais, apesar de sua mãe ser professora, geralmente sonhava assim, não, meu filho vai ser... Meu pai sonhava que eu tinha que ser engenheiro elétrico formado na Itália, né? E eu resolvi mexer com comunicação, apesar de eu ter feito eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Goiás. Depois do susto de falar que você queria abraçar a educação, hoje, com toda essa disrupção de pensamento que você tem, com toda a sua atitude mental que as pessoas insistem em chamar de mindset, você consegue, o pessoal consegue conversar com você? Com todas essas nomenclaturas e explicações? Como é que é um bate-papo com você? O KPI, a intrampessoal, a empatia, como é que funciona uma roda de conversa com o professor Gilberto Augusto? É uma conversa muito boa, assim, mas eu sempre gosto, como eu sou professor, eu gosto de ensinar também. Se eu vejo que eu tô conversando com uma pessoa que ela esbugalha o olho desse tamanho pra mim, quer dizer que ela tá aberta pra aprender. Maravilha. Então, se não rolar um diálogo totalmente igual, pelo menos ela vai aprender muito comigo e eu vou aprender com ela. Toda relação social que eu busco aprender com a pessoa. Toda e qualquer, sabe? E uma coisa que você falou de meu pai lá atrás não acreditar em mim, é muito importante falar sobre isso, porque os meninos hoje, eles são muito influenciados por estímulos externos, eles não conseguem despertar esse propósito. E uma dica rápida para eles: você tem que buscar a sua zona de genialidade. O que é zona de genialidade? É quando você consegue aliar aquilo que você é bom com aquilo que você ama. Não existe profissão certa, existe profissional certo. Entende? Então faz isso aqui porque vai dar dinheiro. Nada dá dinheiro, só a mãe dá dinheiro. Nenhuma profissão hoje em dia dá dinheiro. Nem pai dá, né? Mãe é mais fácil. É a mãe que dá. E, Gilberto, como é que eu descubro aquilo que eu sou bom? Faz uma sessão de inteligências múltiplas com algum psicólogo que ele vai te mostrar quais são suas habilidades. Como é que eu descubro aquilo que eu amo? Descobre quais são seus valores inegociáveis. Exemplo, você faz uma sessão de valores com a psicóloga, você descobre que os 3 valores inegociáveis que você tem é estabilidade, segurança e família. Com certeza você vai fazer direito e prestar concurso público. Agora, se você descobre que seus valores inegociáveis são melhoria contínua, ambição e desafio, você vai ser um empreendedor. Agora, Gilberto... É assim que funciona, descobre suas habilidades. Mas isso foi uma dica muito legal, que muito pouca gente teve a oportunidade de escutar isso na vida, o que você está falando. Porque geralmente o que a gente escuta, você deve ter aluno assim, a Dani já passou por isso, a mulher está no auge conseguiu passar no vestibular, está na faculdade, mas fala assim, não, mas nada me satisfaz enquanto eu não encontrar o homem que me faz feliz. Ou o cara fala assim, não, mas se eu encontrar a mulher que se eu não tiver, eu não estou completo. E essa dica que você deu é extremamente importante, assim como o interpessoal, o intrapessoal e a empatia, acima de tudo. Né? Então é muito legal. Você queria falar o quê? Não, a plataforma a Aprovação 360, vamos esmiuçar ela um pouquinho pro nosso ouvinte entender como é que funciona essa plataforma. Funciona assim, eu dou uma janela de oportunidade de matrícula no começo do ano. Sei. Porque como eu faço um trabalho de longo prazo, que educação é isso, o menino pode fazer a matrícula na plataforma só na segunda quinzena de janeiro. Então eu chego lá no meu Instagram e falo, gente, vou abrir vaga. Aí do dia 15 até o dia 25, por exemplo, eu abro as vagas, a partir do dia 26 não entra mais, porque a partir do dia 26 ele já tem que começar a seguir um planejamento de estudos. Então não adianta o cara querer entrar em março, em abril, não vai dar certo. Por quê? Eu faço um trabalho com qualidade e tem que gerar resultado. Então não é para aqueles aventureiros que do nada resolvem estudar. Então se ele quiser buscar uma segunda oportunidade, em junho, uma nova janela eu abro. Do dia, mais ou menos do dia 8 até o dia 15. É um novo planejamento de estudos de menos meses até o Enem. Mas basicamente ele só consegue fazer matrícula em 2 intervalos de tempo durante o ano. É interessante o profissionalismo e enfim,
o compromisso que vocês têm com a educação, né? Porque não é só o valor que a pessoa paga, porque tem que ter o compromisso de querer estudar e de entrar no momento certo e adequado, né? Se fosse Parabéns, vender cara. por vender, eu venderia todo dia. Ia ser muito fácil para mim ganhar dinheiro todo dia, né? Pois é. Aliás, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque senão os professores que estão em greve pelo Sintego não entenderam ainda a oportunidade de abraçar uma carreira tão brilhante como a educação. E professor não deveria fazer greve. Eu acredito que tem todo o direito de reivindicar, todo o direito de manifestar, mas não de fazer greve, porque está prejudicando uma sociedade, mais do que os alunos, uma sociedade inteira, porque nós precisamos virar a página desse país e a educação é a base de tudo. Só para ficar bem claro, professor, explica bem didaticamente o que é inteligência interpessoal e intrapessoal. Só para que fique bem claro isso, porque tem uma Você certa... esqueceu o que ele falou? É por isso que Não, você quer que ele não, repita? eu estou pedindo porque tem ouvintes aqui mandando isso, então vamos lá. inclusive professores que estão ouvindo. Interpessoal é foco no outro. Intrapessoal é foco em mim. Se eu quero ter foco no outro, primeiro eu tenho que ter foco em mim. Você é incapaz de amar alguém sem primeiro se amar. Então, a inteligência intrapessoal, primeiro é conhecer suas emoções e conseguir geri-las. E inteligência interpessoal é a capacidade que você tem de se relacionar com as outras pessoas. Perfeito. Então eu vou dar uma dica para vocês, independente de tudo. Eu estou relendo um livro que está me chamando muita atenção porque eu não tinha maturidade quando eu li a primeira vez, que é Depois da Morte, do Leon Denis. E logicamente ele faz uma revisitação por algumas sociedades que tiveram seu auge, seu ápice, como Índia, Egito, até mesmo os gaules, os druidas, que todo mundo não conhece a história dos druidas, e os mistérios secretos que sempre envolveram a sociedade desde a sua... Então, ou seja, os mistérios secretos, o povo sabia fazer cura, realmente tinha clarividência no Egito, na Índia, uma série de coisas, e que aí chegou um cara, como Steve Jobs da época, chamado Jesus Cristo, e rebatizou aquilo tudo e falou, não, nós vamos democratizar esses mistérios, com uma base que é amor e solidariedade. E onde ele trouxe o principal ativo dele, nas suas peregrinações, era a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, as pessoas estão lendo muita coisa e não sabem traduzir ou fazer com que aquilo sirva de ferramenta para elas. E você está trazendo umas dicas muito interessantes para os nossos ouvintes, porque lá atrás já tinha a máxima, conheça a ti mesmo, que é a força do intrapessoal. Você tem que se conhecer para você relacionar. E, logicamente, o interpessoal é fundamental hoje, que eles batizaram de network, todo mundo quer ter um network, mas sem se conhecer. Como é que eu ofereço alguma relação se eu não conheço a mim mesmo? Agora vamos para um desafio com você, professor Gilberto, porque você está surpreendendo. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de mentes e coração brilhantes como o seu. 3 minutos para você falar o que você ainda não falou e que você tem vontade de falar e que o ouvinte quer escutar. Livre e sem interrupção. Tá. Vou falar um pouquinho então sobre a empatia. Posso? Você decide. Eu vou dar uma dica muito básica aqui sobre empatia, que até tem muita gente que está escutando a gente aí, que talvez seja dono do próprio negócio, ou é um intraempreendedor. Uma coisa que eu aprendi sobre empatia com o Vale do Silício. Olha o que tem a ver, né? Você pega lá uma região de alta inovação e tecnologia, o que isso tem a ver com empatia? Sabe como é que o WhatsApp surgiu? O WhatsApp surgiu assim, ó. Eles colocaram um software no celular e passaram para 100 pessoas utilizar. Aí as pessoas utilizaram durante um mês, daí depois eles perguntaram, se eu tirar esse serviço do ar, você vai ficar feliz, triste ou muito triste? Daí eles pegaram aquelas pessoas que responderam assim, vou ficar muito triste, pelo amor de Deus, não tira do ar. Aí eles chegaram essas pessoas falando assim, por que você não quer que eu tire? Ah, porque é bom por causa disso assim, assado. Sabe o que eles fizeram? Eles potencializaram essa parte boa. Depois rodaram com 500 pessoas e perguntaram de novo, se eu tirar meu serviço do ar, você vai ficar feliz, triste ou muito triste? Mas muito triste. Aí pegaram um feedback e foram pegando feedback. Depois de um ano pegando vários feedbacks, ou seja, calçando o sapato do cliente, entendendo o que o cliente estava vivendo de verdade e vivenciando com aquele software, eles dizendo, pronto, achamos o Product Market Fit. O que é isso? É o fit perfeito entre o produto e o mercado. Eu sei o que meu cliente quer.
Aí eles pegaram lá um private equity, que é um investimento de $2 milhões, colocaram no software e escalaram o software para o mundo inteiro. Em poucos anos, 3 anos, o Facebook, o WhatsApp, ele tinha quase 1 bi de usuários e ele tinha 16 funcionários. E vamos lembrar que a população mundial são 7 bilhões. Isso. Olha que loucura. E hoje ninguém vive sem mais. Isso. Aí, recentemente, há 2 semanas, eu estava no final de semana lá em São Paulo, né, com alguns gestores extraordinários que eu admiro muito, dentre eles o diretor operacional da Nubank, né? Aí eu cheguei nele, no Denis, né, que é um japonês, tem que ser japonês, né? Aí eu falei assim, Denis, cara, como é que a Nubank cresceu tanto aqui no Brasil? O que vocês fazem de diferente? Aí ele falou assim, Gilberto, quantas propagandas da Nubank você já viu na televisão ou na internet? Eu falei, nenhuma. Eu falei, pois é, Gilberto, nosso foco está nas pessoas. A gente é excelente em atendimento. Quando a pessoa liga aqui, a gente não é igual esses bancos grandes que ficam passando o telefone 1 minuto, 2 minutos e não resolve o problema. A gente resolve em 30 segundos. Isso é empatia. É você calçar o sapato do cliente, saber o que ele está sentindo e resolver a dor dele rápido. Então aí a Nubank conseguiu escalar simplesmente tendo empatia. Nunca fez uma propaganda, gente. E quando você pega os grandes bancos por aí, faz propaganda o tempo todo. É 25% do dinheiro mensal investido em marketing. Ou seja, relacionamento. Vou te dar uma dica para você completar. Ontem, no nosso bate-papo de futurismo e comportamentos e novas profissões e mercado digital, surgiu uma publicação de uma pesquisa da Deloitte que traz a marca da Microsoft hoje como uma das grandes valorizadas de relacionamento. E uma pessoa que participava falou, mas eu nunca vi uma propaganda da Microsoft, eu nunca vi isso. Então as pessoas acreditam que marca se valoriza só com propaganda, e não é. Porque hoje a empatia está em tudo. É a marca se colocar no lugar do outro para fazer como eu satisfaço e ter um relacionamento e uma experiência positiva com o meu cliente. Porque aí você vê uns filmes que você adora e vê lá disfarçadamente a marca da Microsoft resolvendo um problema. Você vê as fundações e as universidades que são destaques e referências no mundo, a Microsoft patrocinando alunos geniais que vão fazer vão ser empreendedores diferenciados. Então tem uma série de relacionamento que a educação, e você está fazendo um negócio bacana, por isso que eu fiquei muito surpreso e estou com o olho esbugalhado, como você diz, porque eu acho legal quando eu posso aprender com alguém, é que você descobriu uma oportunidade, apesar da sua paixão e do seu sacerdócio pela educação, você ampliou o universo do entendimento dessa oportunidade e desse conceito de educação. Porque o conceito de educação no Brasil está errado. Porque não tem empatia. Exatamente. O professor vai para uma sala de aula sem empatia. Ele vai para uma sala de aula sem o intrapessoal. Ele não sabe ainda o que ele quer, ele não se conhece. Então ele não sabe relacionar. Lógico que tem exceções. Então eu gostaria de fazer mais um pinga-fogo com você, porque esse tema me apaixona. Onde a educação hoje pode influenciar de verdade, como começar um beabá para a gente ter uma nova cultura cidadã? Eu acho que tudo começa na criação dos filhos em casa. Eu acho que a principal educação, ela acontece de 0 a 24 meses. Boa. Eu vou te dar um exemplo muito básico disso aqui, tá? Vamos supor que você tem um filhozinho ali que tem 3 anos de idade que não foi para a escola ainda. E você tá ali com seu compadre na sua casa tomando um café. E de repente seu filho de 3 anos chega e fala assim, nossa papai, eu vou pegar essa xícara e vou levar para a pia. Aí você fala assim, ó, não leva que você vai deixar cair. Não, eu vou levar. Não leva que você vai deixar cair. Eu vou levar. Aí ele pega a xícara, vai andando, tropeça no tapete, cai e quebra a xícara. Aí você levanta, tá vendo, seu moleque? Eu falei que você ia deixar cair. Aí agora fica atrapalhando nossa conversa aqui. Matou. Aquela briga que você teve com ele ativou o sistema límbico dele, que é o seu eu emocional. E o sistema límbico aprende muito fácil. O que o sistema límbico dele vai interpretar? Toda vez que eu tentar fazer uma coisa nova, eu vou ser julgado, meu pai vai gritar comigo, isso vai me atingir, isso vai doer, então não vou fazer uma coisa nova. Como é que isso vai se traduzindo ao longo da vida dessa pessoa? Ela se torna uma pessoa que não gosta de desafio. Toda vez que ela vai fazer alguma coisa que envolve um pouquinho mais de desafio, ela fala assim, não vou fazer não, porque se eu fizer vai dar errado, eu vou ser muito julgado com isso. Só que foi uma crença limitante que foi instalada lá nos 2, 3 anos de idade. E que vai vir um reflexo lá com 18 anos de idade. Então a criação de filhos, que a educação da primeira idade em casa, ela é fundamental. Só que pai não sabe criar filho, porque não existe curso para isso. O pai ou cria o filho baseado no que ele escuta de conversa de mesa, ou na forma que ele foi criado pelos pais dele. É assim que se cria filho, totalmente intuitivo.
Então, acho que o que falta no Brasil hoje é um curso de criação de filhos para pais e mães. É isso que falta no Brasil. E isso cabe no currículo da educação? Isso cabe totalmente no currículo da educação. Totalmente. Porque às vezes é uma coisa tão óbvia que as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos e que a solução é muito óbvia e muito próxima. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Ó, eu dando dica. Se eu fosse hoje dono de uma empresa de plano de saúde, tá? Que tem várias por aí. Todo mundo que faz plano de saúde assim pra eles, você pode chegar lá e falar assim, você vai ser mãe. A pessoa já começa ali no ultrassom, aquela coisa toda. Esse plano de saúde já tinha que vender um curso de criação de filhos para os pais, mas um curso de qualidade. Eu conheço até um plano de saúde por aí que faz uma coisa parecida, mas é mais como trocar fralda e não sei o quê, que hora que bota o neném para dormir, mas não entra na parte de habilidades socioemocionais. Como é que você cria um filho e instala crenças fortificadoras nele e não âncoras negativas? E você tocou num ponto muito legal que nós podemos fazer uma disrupção. Vamos lá. Porque todo pai e toda modismo vai falar assim, o filho começa a dar problema, os pais falam assim, né? Porque vem sem manual de instrução. Filho não tem manual de instrução. Então vamos fazer o contrário, vamos criar um manual de instrução para os pais. Isso. Né? Porque como se comportar nessa deliciosa aventura de ter um filho. Isso. Daí cada vez mais a escola vai poder fazer a parte de alfabetização dela. Porque hoje em dia o que um professor enfrenta muito, que é um desafio para ele, que desestimula ele chegar numa sala, o menino não ter disciplina, o menino não respeitar ele. Gente, isso aí é educação aprendida em casa. Exatamente. Não é na escola. Agora se eu chego, o cara tem disciplina, o cara me respeita, o cara me ouve, é muito mais fácil trabalhar. Se eu tô ganhando 1.000 ou 3.000 reais por mês, eu não vou reclamar tanto porque o contexto me influencia, o contexto me motiva. É a terceirização que alguns pais acabam fazendo, né? Ao invés de educar o seu filho e prepará-lo para a escola, para a educação, ele simplesmente terceiriza, né? E um outro aspecto, professor, que aí é a segunda coisa mais importante, que o senhor talvez concorde, é o seguinte: nós estamos tentando fazer feijoada sem feijão. Faz! Tem feijoada de outra coisa, chama de feijoada. Agora, como que você faz ensino de qualidade sem que o professor seja treinado, parece que não gostam disso, mas assim, que ele seja habilitado para tal, qualificado para tal envergadura e que receba condizente com essa responsabilidade. Então, se não fizer essas duas pontas do filho e do professor, vamos continuar reclamando no ano 2050 sobre a qualidade de ensino brasileiro. O desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a reciclagem do quadro docente é fundamental. Mas isso aí é um problema de gestão, mais uma vez. É o líder que está na ponta. Se ele não entende processo, ele nunca vai fazer isso. E aí a gente não pode misturar alhos com bugalhos, porque eu vou muito na tese do professor Gilberto, que é o seguinte: eu conheço muitas famílias que o cara ficou bem de vida, ganhou uma grana, e logicamente o filho dele está fazendo a escola fundamental, está fazendo jiu-jitsu ou balé, está fazendo música, está fazendo uma série de inglês, francês, não sei mais o que. E aí ele contrata a babá, que vem lá do fim social ou de alguma outra parte, que fala nós vai, nós foi, e ela fica muito mais tempo com o filho, com a criança, do que a própria família. Não tem jeito. Então, ou seja, tem que começar uma nova cultura. Se eu tenho condição, quem vai estar assessorando meus filhos deveria ter um grau de instrução à altura daquilo que eu estou querendo dar para ele e uma valorização que ela possa ter uma dedicação, ou seja, ter uma relação interpessoal com as crianças. O que você está falando é muito importante, porque a neuroplasticidade do cérebro, que é a nossa capacidade de aprender, de 0 a 8 meses, ela é acima de 85%. Tanto é que a gente aprende muito fácil de 0 a 2 anos. Gente, a gente aprende a falar sem ir para a escola. Olha que loucura isso. Se hoje você pegar para aprender russo, mandarim, inglês que seja, você vai demorar demais para ficar bom naquilo, principalmente fluente. E se aprender. Agora uma criancinha com a neuroplasticidade muito grande, ou seja, o cérebro aprende muito fácil, ela aprende qualquer coisa. E se ela tá num ambiente que fica ensinando coisa errada para ela vai aprender também, que é o que você acabou de falar. Então aí o investimento vai por água abaixo, ouvintes. Então é muito legal esse bate-papo hoje. Só desculpa uma coisa, eu não complementei naquela hora, que eu falei que o pai gritou com o menino, né? Qual que era a forma certa de fazer, então? Vamos ensinar. Eu não tenho filho não, viu, gente? Mas eu estudo muito. É assim, quando o menino foi lá e derrubou a xícara, você fala assim, nossa, meu filho, caiu, né? O que a gente precisa fazer agora? O menino não vai saber direito. Aí você vai orientar. Vamos pegar o pano? Vamos. Enxuga o café que você derramou. Vamos juntar agora esses caquinhos de vidro que estão aqui. Cuidado para não se cortar. Legal, agora joga no lixo. Agora o papai vai fazer o seguinte, eu vou colocar a xícara aqui de novo.
Agora você vai vir, vai pegar, vai olhar direito pro chão, não vai tropeçar no tapete e vai colocar a xícara na pia. Aí você dá uma segunda chance pro menino. Daí ele aprende. Daí ele nunca mais erra. E se o pai tivesse sido assim orientado pelo professor Gilberto, na primeira tentativa, ele ia falar assim: meu filho, faça isso, mas faça com muito cuidado para você não cair, não machucar. Então vai devagar e eu confio em você, eu sei que você vai dar conta. Pronto. Ele vai ser o primeiro empreendedor de tudo. E não vai precisar de segunda chance nunca, porque ele vai ter um poder de assertividade maior que os outros. Bate-papo com o professor Gilberto. Agora eu quero saber como é que as pessoas te acham, como é que te segue, como é que entra nos seus canais de comunicação. 1 minuto para você mandar beijos, se você quer mandar beijos, agradecer e dar os seus endereços digitais. O Instagram é Gilberto Augusto Prof. O YouTube é Gilberto Augusto, o Facebook é Gilberto Augusto, o Spotify é Gilberto Augusto. Uau, então é fácil. Entrou Spotify, Gilberto Augusto, você acha? Spotify é podcast, né? Spotify, tá no podcast também, esqueci. Tem um podcast, tem um Deezer, tem um Spotify, tudo quanto for de áudio tem lá. Você bota legal, Gilberto cara. Augusto e E vai... você, inclusive, sugere músicas lá no seu Spotify. No Spotify eu pego os meus vídeos, pego o áudio dos vídeos e coloco lá. coloca. Então a pessoa às vezes ela não tem ali como assistir, mas ela pode escutar, até que o streaming é um pouco mais fácil, requer menos internet, então ela consegue escutar as minhas dicas ali. Não, muito bacana. Você quer mandar beijo pra alguém, agradecer alguém? Primeiro agradecer vocês pela oportunidade de a gente falar num nível tão alto sobre educação, porque eu acredito que é o termômetro do país e é a forma que a gente tem de mudar a nossa sociedade. Eu acho que tem gente que reclama demais. A gente tem que trocar reclamação por preparação. Boa. Muito legal. E você que acompanhou o bate-papo com o professor Gilberto, então acesse Gilberto Augusto em todas as redes sociais, que você vai encontrar uma solução ou uma dica para o que você está buscando. E até amanhã. Um beijo no coração de todos.